Salve galera, bem-vindos a mais um Reef Rebellion. Eu sou o Felipe Delbel. Este é Fala, Silveira. isso. Saúde, como sempre. E Estamos aí? aqui reunidos mais uma vez, depois de um episódio que foi nosso primeiro episódio com um convidado, que foi com o nosso querido Gia Paton. Foi um papo de pouco mais de 2 horas que passou muito rápido e a gente postou até um corte dele ontem e tá dando o que falar sobre quem são os membros mais importantes da sua banda. Tem bastante gente concordando, alguns discordando. Tá divertido de assistir. Se você concorda ou discorda, vai lá, bota a sua Vai lá. opinião no Instagram e brigue com estranhos. Exatamente. Brigue com estranhos. Fique puto. Esbraveje. Que a gente vai ler tudo. E talvez a gente interaja com alguma coisa. Mas é provavelmente só se for um bom comentário. Se Sim. não, já sabe. E como sempre, seja respeitoso, por gentileza, mesmo que você discorde. É isso aí. Vamos falar de novidades. Não tem muitas, mas tem uma interessante aqui. É... Camper Mark II. Que coincidência, né? A gente falando de Camper no último episódio e eles foram lançar um Mark II, eu acho que da lancheirinha, do hack e do stage. A diferença é que, teoricamente, tem, sei lá, um cérebro melhor. Em vez de acabamento verde, é um acabamento preto. Mas ele tem mesma interface. Não convenceu muito. E como vocês devem imaginar, a galera caiu matando, né? Tem um vídeo, inclusive, do nosso brother que sempre acompanha aqui o canal e tal, que ele, cara, ele fez um vídeo animal. Fez um vídeo bem completo sobre, sei lá. Deschavando tudo que foi atualização e muito da história do Camper, né? Inclusive. Uhum. Cara, eu achei a conclusão dele sobre a atualização e sobre comprar, não sei o que, o novo, achei sensacional. Tipo, cara, se você já tem um Camper, Não tem não, porquê. não tem por que você comprar. Se você Era vai comprar baratear um o novo, primeiro, é. se você vai comprar um novo, beleza, já compra a versão mais nova. Ou você pode ser um pouco inteligente, diria, economicamente, e agora que lançou a versão nova, esperar para comprar a versão velha mais barata, que vai ter quase a mesma coisa. E uma coisa que eu tava vendo em um dos canais gringos que o cara fala, pô, por que que eu comprei? O cara comprou, ele não recebeu tipo de graça. Ele falou, cara, eu tive um camper por muito tempo, tava sem, gosto muito dele, na hora de comprar saiu esse novo, aproveitei e comprei o novo. Mas aí ele fala de uma coisa que os caras não divulgaram muito bem, que para você poder usar todas as capacidades novas de captura do Camper Mark II, Hum, além do hardware, você precisa estar com ele ligado num Mac. Não funciona em PC. Tem que ser num Mac para você sério? fazer a captura com todo o esquema novo, sei lá, vai além do Liquid Profile, alguma coisa assim. Então, Caramba, cara, eu não sabia. que vacilo. Vamos ver, às Nossa, vezes dá eu... pra arrumar assim, mas pô, eu vendi meu camper. Quando foi, cara? Eu peguei meu camper, eu acho que foi em 2014, 2015. Eu fui vender ele depois, acho que um pouquinho antes da pandemia, achando que ia sair algo novo da camper na época. E no fim, sei lá, quase 5 anos depois, saiu um negócio novo que é praticamente a mesma coisa. Então, fiquei meio arrependido de vender na época e depois não saiu mais nada novo. Mas agora, cara, que vacilo. Assim, a gente já falou das atualizações pagas deles, que eu acho que foi muito fora, e agora esse negócio da versão nova, que é parecida com a antiga, é complicado defender, né? Ah, caralho. Isso do lance do Mac, tipo, pra gente que usa Mac, Uhum. é, tipo, Pô, é meio que indiferente. Se a gente fosse pegar essa porra, né? Bom, é, não sei se você vai, eu... ou não. Não. Mas é zoado, né, cara? Porque eu acredito que, sei lá, 70, 80% da galera que vai usar Camper talvez não vai ter um Mac. Ou não vai usar, porque Não, a ideia do cara é, tipo, levar pra estrada, não é ficar mexendo tanto, assim. com o Enfim, computador, né? sei lá. Então, vacilaram. E, e outro lançamento que eu vi que foi que a PRS lançou a versão nova do Archon, que é um amp high gain deles.
O Archon ele tem duas versões. Eu acho que ele tem uma versão americana e uma versão chinesa, vamos dizer. E a diferença de som entre elas é muito, muito próxima. Mesmo a americana custando consideravelmente mais. Daí eles fizeram esse Archon Classic, que é teoricamente mais próximo da versão americana, mas deve ser fabricado na China. Então, talvez vai ser mais barato. E saiu a versão nova do MT-15, que é o mini head lancheirinha do Mark Tremonti. Ele lançou uma versão nova agora. Existe o MT-100, né? Que é o ampli de 3 canais dele, com 100 watts. Ampli de 15 watts não me empolga. Eu sei que eu não sou necessariamente dos 100 watts, mas pelo menos uns 30, sabe? Pra dar o headroom que precisa pra poder tocar com um baterista minimamente cavalo. É, cara, eu não sou muito fã nem dos de 25, assim, em geral. Na verdade, eu gosto de head 100 watts, e é isso. 25 não tem blame. Não, não. Não, na verdade, ele até tem blend, não tem. Não tem. Definições de som muito É boas. muito bom, né? Não tem. Falta bolas. Mas, de novo, né? Tipo, você vai falar isso, o cara, não, mas não sei o quê. Ah, não, sempre vai ter alguém Aplicações. pra discordar de qualquer coisa que você fale. Inclusive, se você concordar da pessoa, ela vai mudar de opinião pra discordar de você, às vezes. Vai falar, não, mas. Não foi isso que eu quis dizer, esse caralho é o que tá escrito, caralho. Hoje Enfim. estamos com guitarra no colo mais uma vez, porque. Pô, mas calma, não terminei. Tem Oh, que falar o desculpa. que rolou no fim de semana. Ah, é verdade, velho. Desculpa. Onde você tava Esse, trampando? esse fim de semana, na verdade, eu fiz uma viagem para a região de Tiradentes, São João del Rei. São João del Rei, inclusive jantei com o Alisson Zaca, nosso brother. Que da Ele hora. estava tocando num evento lá que eu participei com a Amazing Guitars. E aí, o que que foi? Eu fui para essa região que foi um de volta para minha terra com o Rafinha. Esse vai ser um E vlog de volta pra minha terra com Rafinha. o Rick, que trabalha com a parte de imagem lá da Amazing, deve soltar alguma coisa da viagem. Ele registrou bastante material. O Zaka fez uma entrevista com eles no sábado. No sábado eu não estava com eles, porque só para fazer uma linha que faça sentido. Eu fui para lá com o Rafinha. E aí o Cebalho e o Rick foram no dia seguinte. Que da sexta até. Na verdade foi só sexta e sábado. Teve um evento que aconteceu lá em Tiradentes, que chama Campa Music. E o tema desse ano era Guitar Hero. Então toda coisa que era em volta ao evento era ligado a ter bandas tocando guitarra. É um lugar de acampamento grande, legal pra caralho. E aí, como o pessoal que é envolvido na produção do evento, ali na organização, é amigo do Rafinha, que ele é da região, aí eles acabaram chamando ele e ele levou algumas guitarras que foram de artistas para expor lá, pra galera ter contato, conversar e tal, não sei o quê. A galera Então passa tinha vontade também, né? e então, tipo, tinha a guitarra que foi do Max Cavaleira, que ele não vende, tinha a guitarra que foi do Malmsteen, que essa tá à venda na loja, tem guitarra que foi da Tainá, que não tá à venda, aí tinha algumas guitarras muito especiais, que tipo, é uma reedição daquela V do Kirk, uma reedição da Les Paul Custom do Randy Rhoads, aquela Crystal... Como é que é? Crystal alguma coisa do Joe Satriani? É aquela transparente? Isso, Uhum. isso. Não É sei o alguma nome. coisa cristal. Eu não lembro o nome da guitarra. Eu tô com Crystal Mountain, mas não tem nada a ver. Isso é uma música do Def. Essa é do Death. É. E eu não lembro que outra guitarra tinha. Ah, tinha uma guitarra que foi do Billy Gibbons também. Enfim, algumas guitarras especiais, assim, pra galera poder ver e trocar ideia. Tanto que a galera não sabia se era uma loja ou era um colecionador e tal, alguma coisa assim, sabe? E aí foi legal pra caramba. Vai sair conteúdo, tanto no canal da Amazing quanto no canal do Alisson, que o Alisson fez uma entrevista, acho que, sei lá, de umas 2 horas com o Rafinha e com o Seba lá. E aí teve gente tocando, blá blá blá. A Flávia Ferro Velho tocou lá no sábado, inclusive, também. Uhum. E, e aí no sábado eu fui de manhã pra BH, que eu trabalhei com o Eminence, num evento que eles tocaram lá em BH. Foi legal pra caramba. Tipo, eles tocando na terra deles é um rolê do caralho, assim. Tem muita gente que conhece os caras, todo mundo parando os caras pra tirar foto e tal, não sei o quê. Legal pra caramba.
E aí voltei de lá para Barroso de novo, e aí a gente fez um de volta pra minha terra com o Rafinha lá. Fomos nos lugares que tem uns queijos, o cara faz umas produção, não sei o quê. Mano, foi animal. E é isso. Esse foi meu fim de semana. Muito legal, mano. E falando em vídeo, o vídeo que soltaram de você apoiando lá a Helena Nagagata, configurando a Verdade. Nano Cortex, foi bem legal também, que o Rafinha soltou no canal da Amazing Guitars. Vão lá, Sim. Amazing Guitars. Comprem guitarras na Amazing Guitars e na Amazing Sixteen Guitars. Guitars. É. Mas E, acho que é isso. bom, Eminence, por acaso, não é a marca de falante, né? É uma banda muito foda que você trampa com eles. Você Ah, trampou com eles no Notfest também, né? cara, na verdade, desde 2023, final de 2023, eu acho. Naquela tour Não, não. do Project, você começou a fazer o trampo com eles, Não, não na foi? verdade, eu conhecia já a galera da banda, conhecia a banda, mas na tour com o Project, quando eles tocaram aqui em São Paulo, foi quando eu troquei mais ideia com o Alan sobre algumas coisas de ESP, que eu tava pra ir pra lá, pra tocar e tal, não sei o que, e ele falou, pô, não, eu, tipo, conversa com os caras, dá pra, de repente, você pega uma guitarra com os caras lá direto, não sei o que. E aí a gente foi ficando mais próximo, né? E aí, quando eu fui com a tour do Slash, ó, essa tour sempre volta, né? Sempre Quando eu fui volta, com cara. É a bom tour do demais Slash, pra ficar esquecido. é, quando eu fui com os caras pra fazer essa tour, o Velvet Chains, eles ensaiaram no estúdio do Alan, lá em BH. E aí a gente ficou trocando ideia e foi aí que ele me chamou pra trampar com o Eminence. Nessa época, ele falou que me viu trampando tanto com o Project, me viu trampando ali com o Velvet Chains. E ele falou, pô, você é um cara que, tipo, você manja de equipamento. Você, tipo, não é não desmerecendo, mas você não é um cara que trabalha com isso que não conhece. Você conhece, você tem. Então você sabe o valor que as coisas têm, você sabe como funcionam as coisas, então você não vai ser o cara que vai ligar o amplificador com um cabo de instrumento na caixa. Você sabe como funcionam as coisas. Quem E nunca aí ele me fez isso, chamou que atire a primeira pedra também, né? E aí ele me chamou pra trampar com a Eminência. E aí, desde então, o primeiro show, ó a responsa, o primeiro show. O primeiro show foi o primeiro show da turnê de despedida do Sepultura em Belo Horizonte, que era o primeiro show do Grayson. Esse foi o primeiro show que eu trabalhei com a Eminência. Excelente. E tá rolando ainda, né, cara? Tá Tá, difícil falar tchau. tá. Mas vai acontecer. Vai Eu nem sei acontecer. se eu falei, eles me chamaram pra trampar. Acho que talvez falei no podcast passado, não sei. Falou algum momento. Quando vai ser? Não, mas não vou. Ah, vai Já estar foi. fora? Não, já foi. Já foi. Foram dois shows que passaram que eram justamente quando eu tava com Velvet Chains. Verdade. Acontece, É... né? Que pena. Ah, não, acontece. Seria uma puta oportunidade. Quase não conheço ninguém que trabalha lá. É, porque o Dante, como sempre, estava ocupado, né? Mas não era pro Andrés, era pro Paulo. Que o Ah, tá. Dante. Pode crer. O Dante. Não existe um show do Sepultura sem o Dante. Não Moral, é hein? que existe. Moral. Não, e depois a história do talkback com o Gian falando que tem que fazer. Cara, bom demais, assim, coisa que a gente jamais saberia se não pudesse conversar com os caras, né? É, cara, o Dante ele não é só o guitar tech do Andrés. Ele é um cara que meio que ajuda a coordenar as coisas no palco. Então, por isso que ele tá ali Uhum. faz tanto tempo. Boa inspiração. Bastante. Bom, Vamos chamar ele para um próximo. vamos chamar ele pra bater um Vamos. papo. Vamos. Voltando onde eu ia começar, que eu tava atravessando aqui, guitarras no colo, mais uma vez, porque descobri que o pessoal gosta, mas hoje vai ter um uso pra elas, além de ficar segurando e saber o que fazer com a mão, né? Porque ficar sem a guitarra é estranho. É que o amp não tá no stand-by hoje, não é só a luzinha. Tá vendo, ó? Ele tá. Meu ampli não é bem um ampli, né? Então não vou mostrar ainda o que é. É, O episódio de hoje é sobre pedais de noise gate e suas ligações. Esse foi um tema que algumas pessoas pediram e eu acho que sempre tem um pouco de confusão, principalmente em pedais que você precisa de 4 cabos para ligar. E por conta disso, então a gente vai fazer algumas explicações sobre os tipos de ligação que você pode fazer. E, cara, como sempre, se você fizer uma pergunta sobre qual o jeito certo, a resposta vai ser depende. Depende do seu gear, depende do tipo de som que você faz, depende de muita coisa. Então a gente vai explicar como você responde o seu depende para fazer a ligação certa. Então, para isso,
Eu fiz um board muito convencional com 3 noise gate aqui e a gente vai falar sobre eles, mas antes de entrar nisso, para que serve? Noise gate, portão de barulho. Portão de barulho. Então, a ideia é que ele vai filtrar do seu som de guitarra o- os ruídos que vão vir junto, né? Como é equipamento normalmente elétrico e tal, sempre vai ter alguma coisa de rede que tá pegando. A forma como ele faz tem alguns parâmetros normalmente. Então, o principal deles é o threshold, que é quanto do efeito ele vai. Quanto ele vai segurar de ruído, né? Então, quanto maior o nível de ruído, mais threshold você tem que colocar para ele começar a agir. E daí ele tem normalmente o decay, que é o tempo em que ele vai ficar agindo, e daí a velocidade com que ele volta para o som. Então, vamos dizer, ele fecha o portão e é a velocidade com que ele abre o portão. Aí, alguns pedais, o Sentry da TC Electronic tem. Eu tava vendo que o NS1X da Boss, que eu tô com um aqui também tem o Dump, que é quando ele fecha, quanto de sinal ele deixa passar. Uhum. Então, se você quer que ele fique extremamente agressivo, que tipo, a hora que ele fecha é silêncio absoluto, ou se você quer que passe um pouquinho. Então, isso aí ajuda bem. Bom, vamos mostrar o board então. Será que vai funcionar? Aí, oi. Ah, olha E aí? aí. Então, estamos aqui. Esse é o board que eu montei. Os pedais da vez são o Fortin Zul, Boss SD1 Super Overdrive, TC Electronic Sentry, o pedal de gate do Kit Zozzi. Ah, aqui, ó. Só pra mostrar. Tá ali. Esse cara aqui, ó. Mostra o OnlyFans aí do pack Ó, do o pezinho. pezinho. E o Universal Audio anti-1992, ele é uma simulação de 50 ou 50. De todos os UAD é o meu preferido. Zoom Mini, mesma coisa que esse, mais pequeno, né? Acho que deve ser exatamente o mesmo circuito. Esse pedal todo em japonês é um delay, que eu vou explicar como você usar um delay num board que você tem noise gate e como não usar um delay num board que você tem noise gate. Vai fazer diferença e é um ponto importante para falar. Diga lá, Zózio. Não, é que na verdade, como fica o corte de imagem aqui, a gente se monitorando, fica o corte quadrado. O Zul que você tá aí, qual que Uhum. é? É o. Tenho o Blackout e eu tenho o Mini. Tá. Mas não é o Plus, então. Não é o Plus, é diferente do que você tem aí. Ah, importa o que os nossos Riff Rebellions vão ver. É o que nossos rebeldes vão assistir. Nossos rebelados. Rebelados, rebeldes, como preferir. Então, primeiro, antes de você colocar um noise gate no seu board, você tem que identificar qual a fonte do ruído. Então aqui eu tô com ele tem um gate embutido, eu tô com ele desligado, tá? Então eu vou ligar, ele é uma simulação de 5150. Esse é o som dele sem gate. Então tá vendo? Tem esse ruidinho chato. Só que é um gate depois. Então normalmente o gate tem que estar depois da sua fonte de barulho, na ligação mais simples. Então se o barulho tá aqui, você liga o gate, parou. Então daí esse Zoom Mini ele tem um negócio que a luz laranja é ele fechado e a luz verde é ele aberto. No centro é exatamente a mesma coisa, só que vermelho, eu acho. É, deve ser. E então esse ruído. Só que a gente tem outras ligações. Alguém fez uma pergunta em relação a gate no começo da cadeia. Gate no começo da cadeia, ele vai funcionar se você, primeiro, você normalmente não está tocando com high gain, que não é o caso, e se a fonte de barulho é a sua guitarra. Então, como você pode saber se a fonte de barulho é a sua guitarra? Se a guitarra com o volume aberto muda, o quanto de ruído você pega pode estar na guitarra. Então, pedal ligado, a guitarra com volume aberto ou fechado, mesma coisa. Então a guitarra não é a fonte. Mas, para mostrarmos outras opções, Ó. eu acho que eu preciso fazer uma mágica agora e transformar essa guitarra
E uma que o Ozzy adora. Aí, fiz a mágica. Transformou uma guitarra num pau com corda. É. Aqui eu acho que não vai dar pra mostrar muito também, porque ele não tá tendo feedback, né, cara? Então, um pouquinho menos de ganho. Aqui não vai dar pra mostrar muito, mas teoricamente. é, quem não sabe não faz ao vivo, né? Teoricamente, se você tá com uma guitarra e, sei lá, o lugar tem problema de aterramento, principalmente com single coil, que É uma provavelmente merda. ele vai apitar mais e tal. O que foi? Nossa, foi principalmente com single coil. Eu disse que é uma merda. Que é uma merda. Deixa eu ver se eu abro meu monitor, se melhora aqui pra fazer barulho. Não, mesma coisa. Então, esse Não exemplo bonito. falhou. Esse exemplo falhou. Mas o que que é a ideia do gate em primeiro lugar? Que se você só tem o ruído quando você toca, então é uma maneira de você colocar o portão no começo do seu board. Então daí só vai passar som quando você tá tocando. Aqui como já tá com ganho, e se colocar boost, né? Tipo, não vai mudar muita coisa. Então não Na vai. verdade, até usando o lance do portão como Uma analogia. uma analogia, não tem como você não deixar entrar algo que já tá dentro do portão. Então, você gostou dessa? Filosofias. Filosofia. Então, para o noise gate funcionar, o troço tem que estar antes dele. Senão, ele não vai conseguir cortar o que não tá. Então, tipo, se você usando dessa forma de antes de tudo, tudo que vem depois dele, tipo, o ruído de você adicionar drive, o ruído de que Vai venha da continuar lá. seção do amplificador, tipo, da seção de power que vem ruído, essas coisas, ele não vai cortar nada. Por exemplo, aqui, bom, talvez estou me coisando, mas, tipo, aqui no meu caso, por exemplo, eu tô com o Dual Rectifier ligado e eu uso um boost aqui. É que eu acho que nessa câmera não dá pra ver o boost, dá pra ver ali o Maxon, Uhum. o restinho dele. E aí então eu tô com o Maxon ligado no Dual Rectifier. Se eu desligar o Center aqui, é esse barulho o tempo inteiro. Se eu desligar o Maxon, ele ainda continua, olha só o barulho. Então é um barulho do amplificador da seção de power, enfim, sei lá, de algum lugar dele. E aí, aqui, na verdade, que o Delbel vai explicar daqui a pouco, aqui o meu tá ligado no método 4 cabos. Então ele tá pegando o sinal da guitarra, basicamente depois do drive aqui e do chorus, e ele tá pegando também depois da sessão de pré do amplificador quando volta do send return. Mas eu já tô indo muito pra frente na explicação, eu acho. Não, e até antes da gente começar a gravar, tava um ruído vindo, porque seu amp tem um loop paralelo, certo? Uhum. E daí, mesmo você usando um gate que tava no loop, ele também passa um pouquinho de ruído, né? Daí você colocou na sua seção aí do Reaper, mas quer ver? Mostra pra nós sem. Aqui, ó. Eu tô usando Ah, claramente o. Type Gojira. Mas na Deixa verdade eu ver. foi só porque eu pensei o que que tem gate Uhum. mais rápido. E É. aí eu liguei ele aqui, mas se eu desligar, tem esse pouquinho. Então isso é um pouco mais, às vezes, de energia elétrica, de qualquer coisa, mas, assim, nesse caso, ele tá microfonado porque o ruído tá vindo na caixa, né? Então, Sim, sim. coisas a se considerar para você usar um gate, às vezes nem que seja para controlar. Então, não é necessariamente só para high gain. Uhum. Quando você usa monitor in-ear, você ficar com ruído no fone é ruim. Então, você podendo ter um noise gate, nas mesas digitais normalmente tem, né? Você consegue colocar. Mas o noise gate ajuda. Às vezes você vai tocar num lugar que a energia elétrica é ruim, então você vai dividir a mesma rede que uma chopeira, que as luzes do bar, e a tendência de, cara, uma extrato apitar pra caramba, sabe? Aqui acho que o principal motivo dela não tá muito fora de controle é que eu não tô usando um ampli real, tô usando um pedal de simulação, então questão de energia elétrica eu tenho uma fonte boa alimentando os pedais, né? Então cada com um transformador por saída e tal.
Então não foi um exemplo muito feliz, mas a gente vai deixar aqui porque quem sabe não faz ao vivo, no Você caso. resolveu tanto o seu problema de ruído que você não conseguiu ter um problema de ruído com a Strato. Mas Correto. isso até é uma coisa, talvez, não sei se eu tô pulando as coisas que a gente vai falar, mas até é uma coisa para se considerar. Às vezes o que você precisa não é do noise gate. Na verdade, dependendo, lógico, talvez pode ser o noise gate também, e ele vai ajudar, mas o que você precisa às vezes, dependendo como está montado o seu setup, é na verdade de uma fonte isolada, que o ruído que está vindo é justamente das coisas de pedal digital com pedal analógico, principalmente se você tem drop tune ou Uhum. whammy ligado na sua cadeia, esses pedais são pedais que dão ruído. Então, às vezes, se você usa o noise gate, na verdade o noise gate pode até matar isso, mas você vai estar colocando o noise gate para cortar mais coisa do que ele deveria. Porque aí quando você tem, se você quer tipo a guitarra sobrando, só quando fica aquele, tipo, se dá um bend, fica só tipo, só o restinho da corda aqui assim. Uhum. Se você às vezes está usando o noise gate para cortar ruído da rede, você não vai ter isso porque esse Vai ruído vai estar quase na mesma altura que essa sobrinha da guitarra só raspando assim. Se Então, foi um ponto muito bom, que é o motivo de eu ter um canal do YouTube, porque meu primeiro vídeo é sobre fontes isoladas. E eu sempre falava muito disso com a galera e nunca conseguia provar. Então eu falei, mano, vou gravar um vídeo e mostrar. E o exemplo que eu usei no vídeo foi um fuzz face no, ligado junto com o AMI aí, no Daisy Chain, que daí, cara, é o exemplo perfeito de um pedal analógico que gravou discos clássicos e um pedal digital ligado na mesma fonte no Daisy Chain. Então, cara, pegava rádio, sabe? é, E só descobre isso quem vai tocar e quando você vai passar som, tá pegando rádio no seu amplificador e depois você descobre que às vezes é por questão de fonte e afins. E daí a mesma ligação numa fonte isolada resolve. E nem toda fonte que é um quadradinho, que tem uma saída separada, é uma fonte isolada. Às vezes ela por dentro é a mesma coisa que o que a gente chama de daisy chain, né? Que é um cabinho que liga de um pedal no outro. Existem pedais da Boss que tem também entrada e saída, né? De alimentação. Ah, esse aqui, por exemplo, ele tem o NS1X, ó. Você pode ligar uhum. ele na fonte e pode sair para outro. Dependendo da ligação que você fizer, vai ficar ruim. Vai pegar um monte de ruído a mais. Então, sim, pode ser que sua fonte resolva seu problema de ruído. E sei que a gente está desviando um pouco em relação ao noise gate, mas se você tem um monte de pedal bom, o mínimo que você deveria ter é uma fonte boa também. Porque a chance de você queimar seus pedais por uma fonte meio vagabunda e os pedais a gente sabe que não custam barato, pode ser meio foda. Eu já tive uma fonte que queimou, que ela era 110 ligada no 220, não aconteceu nada com nenhum pedal. Então, nessa hora você vê que valeu a pena, era da Voodoo Lab, e no fim os caras mandaram um transformador novo, eu mandei pra trocar e ficou zerado, sabe? Então, investimento válido, muito negligenciado normalmente. É, cara, porque eu falo que isso é aquele tipo de investimento que às vezes o cara, como você falou, né? O cara, porra, compra pedal. Mano, qualquer set de pedal hoje em dia, legal, se você tem 5, 6 pedais, nos preços de hoje aqui no Brasil, é 6 pau de pedal. Pra mais, dependendo do pedal. Não tô nem falando de Strymon Comprando nem nada. novo e tal, né? Não tô nem falando de coisa desse tipo. Mas, cara, você tem que pensar que, lógico, de novo, tanto o noise gate quanto a fonte são coisas que basicamente, dependendo do estilo que você toca, se for metal, vai estar ligado à fonte, com certeza, mas o noise gate talvez não, mas isso vai estar ligado o tempo inteiro no seu som. E aí, às vezes, você gasta uma grana num pedal que você usa em 30 segundos de uma música num set de 1 hora e meia. Você gasta uma puta grana naquele pedal. E aí pensa que a fonte é o troço que tá ligado o tempo inteiro. Então, cara, esse tem que ser um troço que você vai investir para te dar confiança, porque se aquilo ali for pro saco, você não faz o show, ou quer dizer, você pode fazer, vai ligar a guitarra direto no amp, mas você matou todos os seus pedais, inclusive os caros, que você não vai conseguir usar. Sim. Então, É como se é, você tivesse um carro bom e colocar gasolina vagabunda. é, não sei, eu acho que é até pior que isso, na verdade. Pior que isso é. Porque o carro E, com gasolina vagabunda, ele anda, ele vai deteriorar com o tempo, o pedal pode falhar no meio do show. fato, Sei fato. lá.
Enfim. Fontes que são boas. Você usou Landscape, eu já usei Landscape, embora ela te deixou na mão numa tour, né? Primeiro show. Ó, meu cachorro tá concordando. O Que o cachorro ficou Landscape puto igual eu quando cheguei lá no show na Noruega, em Oslo, montando o palco e a fonte simplesmente não ligou. Mas, cara, assim, Mas tirando pessimista isso. faz backup, né, cara? Oi? Pessimista faz backup, né? Eu tinha três. Não, três não, dois. Eu tinha as fontes originais, porque no caso eram sete que no Fossilization, né, que é a banda que eu tava tocando, nessa tour, eu uso pouca coisa, eu uso um ampero e um transmissor, só. Porque ampero eu uso na cadeia de sinal dela, basicamente, tipo, um boost de drive, um, um caralho de coros que eu uso o tempo inteiro em tudo, e aí eu uso um noise gate e um delay, é isso. E aí eu acho que, tipo assim, pra afinação, pra o contexto das coisas, pô, não faz sentido levar o pedalboard pra esse uso com 10 pedais, 9 pedais, sei lá. Então, tipo, isso me resolve a vida com o Fossa. E aí, quando chegou lá, eu tinha montado um pedalboardzinho mono com uma fonte landscape que eu tinha, mais o Power 7. Uhum. 7, né? E, cara, não Morreu. sei. Oi? Morreu. E aí, cara, eu tinha usado ela, inclusive, num show. Eu usava ela direto no meu pedalboard. E aí, por sei lá o que, em algum momento eu troquei ela por uma Zuma da Strymon aqui no meu pedalboard e essa fonte ficou a mais e aí eu montei ela no pedalboard para usar. Falei, pô, já vou deixar tudo montado, linkadinho, ao invés de ficar ligando uma fonte de cada coisa separada. E aí, não sei se a viagem, não sei o que aconteceu, mas quando eu cheguei lá, pluguei, nada de energia. Pluguei, cheguei na tomada, nada de energia. Troquei cabo, nada de energia. Aí lá Jogou fui eu chegue. procurar as fontes originais dos pedais e ligar. E eu tinha também nesse board, eu tinha uma mini Isobrick É que eu da tô usando MPZ. nesse board, inclusive. E só que eu não sei, cara, se na correria eu liguei ela de alguma forma errada, que ela não alimentou os pedais. Tipo, na hora que eu ligava, ela a ampero não funcionava. Eu acho que eu devo ter ligado alguma coisa de saída dela errado, não sei. É que ela tem, de um lado você tem a entrada e do outro você tem as saídas de 18 volts. Então talvez você tenha ligado invertido isso aí. Não, acho que não, porque ela alimentou. Alimentou? Só que eu não sei, eu lembro que ela tem É, alguma coisa de saída diferente que o Léo me falou que eu tinha que ter feito Ela alguma coisa. tem, ela tem 300 mAh por saída. Então se a Então, eu acho Ampere consumia mais que isso, ou você ia ter que usar um current doubler, que você tem que pegar duas saídas. Então, enfim, então, mas foi alguma coisa assim. fontes E boas aí, para você considerar. Oh, desculpa falar. não, então, e aí eu acabei usando, como eu uso até hoje, as fontes tanto a fonte da Ampere quanto uma fonte original do transmissor lá do Shure. Sure. Uhum. É, eu já pensei em comprar uma mini Isobrick pra deixar ali e ficar uma coisa só, mas eu preciso pensar nisso de novo. É, Mas, cara, nem falei com os caras do mandei nada Landscape. pro Landscape, nem nada, porque eu, sei lá, fiquei tão decepcionado que eu só deixei ela guardada aqui. E é isso. É, pior que eu conheço bastante gente que teve experiências boas com Pois Landscape. é. Acho Eu que você teve uma que queimou, o Gucci teve uma que queimou. Mas o Gucci, como sempre, é o teste de confiabilidade de equipamento, né? Porque ele largava o board dele ligado direto, ele nunca desligava o board. Então, a minha é essa que era dele. Ah, Por isso então. que eu não reclamei, porque eu falei, pô, ela já passou por uma manutenção, então, puta, eu não vou fazer, não vou falar nada sobre a marca, porque eu conheço N pessoas que usam essa fonte e nunca Uhum. tiveram E não já problema. era um problema, né? Bom, Então, então isso responde alguma coisa. Outra marca nacional de fonte que é muito legal é a Craftman, que é do Ricardo essa é legal Craftman. mesmo. Ele faz as fontes, é a Duke, eu não lembro todos os modelos, mas ele tem desde fontes pequenas até fontes mais parrudas, até quando eu fiz esse primeiro vídeo do canal do YouTube, ele comentou no vídeo sobre fonte, a gente começou a trocar ideia e ele manja demais, sabe? Eu não manjo 10% do que ele sabe porque ele construiu as fontes e Sim. normalmente ele põe pra vender e vende tudo de uma vez, sabe? Porque Tanto que é quando eu fui difícil. pegar a fonte, eu falei com ele não tinha. É difícil manter a demanda quando você tem um produto bom assim, né? E outras fontes muito boas. True Tone, que ela tem a CS6, CS7, CS12.
True Tone é a mesma da OneSpot. Então, se você... Acho que todos nós usamos aquela fonte OneSpot com o Daisy Chain em algum momento, né? Usei bastante, por sinal. Ela é o backup do backup do backup. Backup do backup do backup, mas já foi a principal por um tempo. Ah, opa. E... E aí era, cara, e tinha era aí muito. é onde você tinha ruído, porque Tinha tá ligado? ruído e não sabia por quê, né? Exatamente. Então essa é uma marca muito boa de fonte. Eu tenho algumas delas distribuídas em pedalboards. A T-Rex tem umas fontes boas, mas ela ficou meio desatualizada em relação a consumo de pedal, né? Pedais novos, principalmente digitais, consomem muito. Então ela ficou um pouquinho para trás, não saiu nenhum modelo mais novo. A Voodoo Lab também, ela, assim, provavelmente foi a fonte mais usada no mercado, a No mercado Pedal Power profissional, 2 sem Plus, dúvida. profissional. Mas ela não era bivolt, essa foi a minha que queimou na época. E saiu uma nova, mas ela não pegou muito com a galera, que acho que a Strymon pegou boa parte do mercado. Daí eu tenho aqui, ó, rapidão. Mesma fonte que os Ozzy tem no board, Strymon Zuma. É um Essa daí, monstro de saídas. E essa tem, daí, dá pra você colocar, ligar outra fonte a partir desse conector. É tipo um daisy chain de fonte, mas ele funciona bem. sim. Uma ressalva das pessoas é que essa fonte, esse conectorzinho quebra. O pessoal fala em Sério? fóruns. Caralho. E outra marca de fonte que tá fazendo fontes muito boas é a Aurus Audio. Ela fez a linha Canvas, que você também pode fazer os daisy chains. Eu tô com a 15 aqui, que é uma chapa. É uma chapa e é pequena ao mesmo tempo. Sim, sim. E Essa ela daí tem ela uma é fonte, ela tem uma fonte distribuída. externa, mas ela tem até USB, ela mostra o consumo que você tá, e daí você consegue fazer o daisy chain de uma para outra dela. E tem uma outra que a galera tá usando bastante na quad, eu sempre esqueço o nome dela. É a Shiox. A Ciox. A Shiox DC7 é a que o pessoal usa na quad. É uma Essa fonte é animal, relativamente cara. cara, mas ela é boa. Saiu as versões da Aurus, que são as High Power. Tem a High Power 5 e tem a High Power alguma coisa, que ela também alimenta a quad. Então, os caras chegaram com equipamentos bons, assim, principalmente de fonte. E até falando, é o episódio de Noise Gate, mas a gente já tá uns 10 minutos falando de fonte. Aham. Mas é que é ruído, na verdade, né? Então, fonte ajuda muito nisso. E. Eu esqueci o que eu ia falar. Falar Ciox, na verdade, a gente falando dela. Aí você fala, pô, quad, mas a quad não tem fonte? Cara, esse é um defeito da quad, que a A fonte fonte da quad é é uma uma merda. bosta, velho. Uma bosta. E eu Isso, percebi um negócio com a quad, que se você liga ela num ampli, vamos dizer, no power de um ampli, você liga na mesa ao mesmo tempo com a fonte que vem nela, dava um ground loop muito ruim. Tipo assim, sério? tava impossível de usar. E com essa Shiox, pra mim, zerou. Interessante. Talvez uns ruídos que eu tinha com a fonte do bafo na turnê do Project seria isso? Porque eles usavam Possivelmente. ela em linha e eu usava ela Usava ligada no ampli. no, Faz o no teste return. depois. Eu Ah, percebi isso, cara, logo que saiu a quad, né? Eu usei ela no começo, então daí na época a gente foi fazer um show. Eu optei por microfonar o ampli, que o ampli era a minha única referência de retorno, né? Então eu uhum. optei por microfonar o ampli do que mandar pro ampli e tentar tirar em linha. Não ficou o mesmo resultado, né? Porque o barato dela é justamente mandar em linha. Mas eu precisava me ouvir sem ser pela caixa de retorno, né? Porque era um retorninho ruim. Hum. Cara, que doideira, porque era justamente o Jean falou, mano, é certeza que é essa fonte aí, velho. Certeza. Porque era muito. Tipo assim, não era todo show que acontecia. Mas vira e mexe tinha um ruído, principalmente no fone pros caras. Que eu falava, cara, não tem o que fazer, não é o noise gate, não tá aqui esse ruído. Doideira. Mas aí isso é Descobrimos. uma coisa tipo, é um ponto que não tem que você falar da galera que fala mal da quad, quando fala mal da fonte, aí eu não tenho o que falar, porque é realmente uma Daí tem bosta. que concordar, né? Ou Não, você muda de opinião só pra discordar da pessoa se ela tava concordando contigo, né? mas é realmente um absurdo você comprar um equipamento desse nível e você ter que Desse comprar nível uma com uma fonte fonte ruim. pra ele, porra. Concordo. É, Talvez seja a única coisa que a Fractal é melhor. Que só sai o cabo igual de amplificador e vai direto pra tomada, né? eu acho maravilhoso. Única coisa. Ó, Defendam-se, não, eu gosto de fractal. fanboys da Fractal. Não, eu gosto bastante de fractal, cara. Ah, Eu acho os efeitos da fractal, os tipo, efeitos são foda, mas caga na cabeça de todo mundo. enfim, a gente já tá pulando. Tipo assim, vai ficar um Inception, o side quest da side quest, né?
Como é que eu tenho que fazer outra mágica aqui, trocar de guitarra de novo? Ué, duas guitas diferentes agora. O que aconteceu? Que idiota. A mágica da edição. Não tá tão baixa a afinação aqui. Cadê o boostzinho? Mas vamos lá. A gente tá... Voltando a falar de noise gate, porque a gente já desviou bastante o assunto. A ligação possivelmente a mais importante de todas com o noise gate é a de 4 cabos. Porque como ela funciona? Ela vai receber o sinal da sua guitarra sem as fontes de ruído, e daí ele vai fazer uma conta de menos. Pega o seu som de guitarra sem os ruídos, adiciona os drives e subtrai os ruídos. Como que ele faz isso? O seu threshold, ele vai misturando o ruído, começando pelo ruído, né, do que está mais baixo no som até o som da guitarra. E existe um conceito que é a inversão de fase se anula, certo? Se você tem a mesma onda de áudio para cima e a mesma onda para baixo, então elas se anulam. Então é dessa maneira que o noise gate funciona. Ele vai inverter a entrada do seu áudio da parte de ruído e ele vai misturando isso, e à medida que ele mistura, ele se anula. Se você não acredita em mim, abre uma pista no Reaper, inverte a fase dela e põe para tocar as duas juntas, é para não fazer nada. O conceito do noise gate é o mesmo usado em fone com noise cancelling. O noise cancelling de um fone, ele fica ouvindo o barulho que está em volta de você e ele toca o barulho na fase invertida. Então, explicação quase científica de como funciona. Então, o que acontece aqui? Simples, mas complexo. Simples, mas complexo. Então, ops, eu tô apontando o negócio e não tô mostrando o board, né, mano? Aí, o que acontece aqui? Então, ele recebe o sinal, vamos dizer, da guitarra limpo, né? Então, e depois, quando eu coloco o drive, no caso, eu tô ligando, entra a guitarra limpa, aí ele tem um send, o send tá vindo pra cá, que é como se fosse o input do amplificador. Aí o send do amplificador tá voltando pro return do pedal, e daí o output do pedal, ou ele vai ligar nos seus outros pedais, que você ligaria no loop, vamos dizer então, delay, reverb, etc., ou ele vai direto pro return do ampli. É como você faz a ligação de 4 cabos. Então, o cabo de entrada, o que vai para o input do ampli, o que vem do send para o return do pedal e o que vai do output do pedal para o return do ampli. Ou para outros pedais e depois vai para o ampli. Então, esse é o conceito. Talvez colocar um esqueminha desenhado ajude. E por conta de não ser um negócio muito simples, a galera liga errado. Eu ajudei bastante gente a fazer ligação de 4 cabos com pedal de gate. Uma coisa a se considerar, se você usa algum chaveador de pedais, tipo um Pedrone Pentaswitch, um Yeti ou aquele Saturno, você fazer a ligação de 4 cabos com um cara desse pode dar um trampo. Então você pode precisar usar 2 loops e tudo mais, isso aí assunto separado, eu acho, porque dá para falar bastante disso. Então como que ele vai funcionar? Tudo que está dentro desse loop, então tudo que está entre o send e o return do pedal é onde ele vai atuar. Aqui, da forma como eu montei, poderia ser diferente, porque eu tô com o meu boost antes. Idealmente eu ia colocar, vamos dizer, a guitarra no input, o send dele vem pro super overdrive, output do super overdrive vai pro input do ampli, send do ampli vem pro return do pedal, e o output do pedal vai pro return do ampli e outros efeitos. Então vamos configurar o Sentry, agora que tá ligado desse jeito. O Zozzy me ajuda, porque ele que é o mestre do Sentry. Agora que ele tá ligado desse jeito, ó, o dump, na verdade, ele tem que estar no mínimo, pra você não deixar passar nada. Então eu vou Mínimo não, deixar no. no máximo. Bom, no máximo, tá. Isso. E aí, o outro aqui, o decay, eu deixo ele zerado mesmo, pra não ter... Pra ele Aí, ir rápido, né? isso. E aí, a forma que você vai usar ele ali, o fizz, é se você tiver realmente, tipo, muito O ruidinho, né? background. É. Ou se não, você usa ele na posição de cima, que é a posição standard. A do Vou meio, vou mostrar aqui.
Desse jeito não vai sair som. É, Do jeito que tá aí. porque o Porque threshold tá tirando tudo. ele funciona ao contrário. Threshold no mínimo quer dizer que ele não tá deixando passar nada. Uhum, Quanto mais você vai pra direita, mais você abre o som dele. Aí ele não tá funcionando. uhum. E vamos colocar no RIS pra ver. É, mudou pouca coisa, mas ele filtra um pouquinho, né? É bem pouco, é bem suave. Aí, aqui já matou. Então ele tem a luzinha que troca de cor também, então vou tocar. Isso. Ó, ainda tá tequinho a mais. E aí, tem uma Pegando um coisa pouquinho, é. interessante Aí o nele dump, também. se você voltar o dump, então aqui ele continua passando. Então você escolhe quanto ele vai cortar. Então, digamos que você quer um negócio mais natural, então tipo, pra ter mais sustain. Ou se você põe ele no mínimo, que é onde ele corta tudo, talvez aqui, vamos ver. Aqui o threshold não tá no máximo, né, mas é. E daí aqui tem isso, tem o decay no máximo, que eu acho que ele vai demorar mais nesse caso, né? Aí, ó. Beleza. O decay no máximo aqui, então ele vai ser um decay mais lento. Então ele volta. Ele vai começar a abrir em outra velocidade, né? Então, vamos lá. Ó, aqui tá bem legal, hein? Ó, eu tava procurando aqui só pra compartilhar. Boa. Não sei se dá pra ver direito, se está muito Uhum. pequeno. Dá sim. Então ele no método 4 cabos é esse esqueminha aí. Entra a guitarra no input, sai no send, aí Uhum. vai pros pedais e pros pedais se você quiser que esteja no input do ampli, e aí vai pro input do amp. Aí do send do amp volta no return dele. É isso? É, né? Uhum. Aí do send do amp volta no return dele. Aí o que você quiser que passe nele, que aí, por exemplo, você, pô, depois do send return do amplificador eu uso o delay, que era que é o que você vai mostrar aí. Uhum. Então, se você colocar o delay antes dele, a gente vai mostrar o que acontece, que não é legal. É, não, não é legal e parece que. Então é legal assim, tipo, se você tiver reverb ou delay no return do amplificador, no send return, é interessante que esses pedais fiquem depois, até que tá no Uhum. esquema aqui, time-based pedals, tipo, Isso, depois dele e no return do amplificador. É isso. boa. E aqui ainda tá passando um pouquinho de ruído, tá? Ó. Mas acho que aqui é. Mas aí é porque você tá com o dump todo aberto. É verdade. Aí, ó. Burro. Use certo. Então aqui ele vai ficar mais agressivo, né? Então depende do que você tá tocando, você vai querer ele que quando ele fecha, ele deixe passar um pouco, né? Então, Aí, ó, da- e dá pra deixar. Ó, não precisa ser tão agressivo pro som que eu tô aqui, não. Ó, show de bola. e aí, falando desse noise gate, ele tem a função no meio ali que. Tony Como é que é o nome? Print. Tony É o Print. print? É o Tony Print. Consegue usar o aplicativo para você filtrar. Ele funciona multiband. O que isso significa? Você consegue fazer o gate atuar em determinadas frequências e deixar outras passarem. Não só isso, você consegue dessa forma, você usar ele. Você consegue pelo celular determinar tipo presets prontos da marca. Tipo, tem lá do Gary Holt, tem do Scott Ian e tem mais algum. Você pode usar o noise gate que os caras configuraram lá. Mas aí tem esses presets também de multi-EQ. E esse pedal em específico, eu nunca usei ele assim, então a gente meio que subutiliza. Eu uso ele como um pedal normal. Mas esse pedal, se você ligar ele via USB num computador, você tem basicamente um noise gate de hack justamente com isso. Você escolhe a frequência que você quer tirar. Mano, é um plugin de noise gate dentro de um pedal, basicamente. É, e se você usar o Tony Print, você não necessariamente precisa ligar no computador. Ele tem um esquema legal que você pega pelo celular, você escolhe o Tony Print que você quer e você põe ele para mandar o sinal através do captador da guitarra. E ele manda o Tony Print pro pedal. Pô, eu vou ter que fazer isso pra mostrar, não vou não? Tá, você tem instalado aí? Eu tava vendo, eu não tenho instalado. Porque eu tenho, eu acho que eu fiz isso pra alguém.
de algum show, alguma coisa assim que eu trampei, que o cara tinha algum pedal da TC Electronics, da TC Electronics, eu fui mostrar pra ele essa função, o cara ficou, como assim? Bruxaria. Ó, entrei no Tony Print aqui, vou achar o Sentry. Cadê o Sentry? Aqui. Então eu quero aqui o Noise Fucker do Gary Holt. Aí eu venho aqui, entro nele, e aí vem aqui Beam to the Pedal, tá aqui embaixo. Aí você tem que abrir o volume da guitarra. O pedal tá ali ligado na cadeia. Ah, tem que deixar ele na função Tony Print. Pronto, tá aqui no meio na função Tony Print. Aí você vem, tem aqui, vocês vão ver na tela, que tá o Beam to Pedal aqui. E ele vai fazer um barulhinho. Pronto. Ele aplicou o Tony Print do Gary Holt para o meu pedal. E aí, além dos caras aqui, tem esse Multiple Tone Prints, que você entra aqui, aí tem Three Band Noise Gate, tem um monte de funções aqui que eles deixam já pré-configurado para você, e você só vem aqui, tipo, seleciona, faz esse Beam to Pedal. E aí, tá lá no pedal já. Boa. Você vai na sua internet de escada, né? É muito louco, né? Porque, tipo, É muito louco, é. via barulho, ele conecta com. Até vi esses dias colocaram 3 assistentes de AI pra se falar. Hum, E quando eles percebem que todos são assistentes de AI, eles trocam pra falar por barulhinho, assim, tipo, sim. criptografado e tal, bom pra É, caralho. tipo, não tem por que ficar falando a língua desses Falando, humanos desses passados. humanos doido aí. Então, se você não sabia, essa é uma função que todos os pedais da TC Electronic têm, que eles têm Tone Print. Então você consegue mandar o preset pelo celular no captador da guitarra. Assim, genial, né? É, A ligação que eu tenho aqui, ela não é a mais ideal, porque o boost é um pedal que vai gerar ruído na cadeia também. Então, idealmente ele estaria ligado dentro do loop do Sentry, né? Então, acho que se eu ligar ele, como meio que tá segurando bem o ganho do ampli também, né? Mas e daí um negócio interessante para pedais de gate, que você pode querer ter, vamos dizer, configurações diferentes de gate, e você não quer mexer no pedal. Então, uma maneira, quer ver, eu vou deixar ele um pouquinho menos. Aí, ó. Então, digamos que para solo, eu quero que ele deixe passar um pouco mais, né? Então, para não matar o sustain. O que você pode fazer para que ele atue mais rápido em base, você pode tirar um pouquinho de volume da guitarra. Então, só voltei o volume da guitarra, então esse é um recurso. Acho que os caras do Periphery usam isso, que eles falam de quando eles querem ter um som mais percussivo, digamos, você tá mandando menos sinal. Então o threshold tá agindo antes, né? Então, vou voltar um pouquinho. Então é uma maneira de você ter duas configurações de gate sem você mexer no pedal, e pode ser até interessante você deixar, vamos dizer, sua guitarra com o volume no 8 e você timbra seu som de base com ele. E quando você for pro solo, você só dá um tequinho no volume da guitarra, você tem um pouquinho mais de ganho, fica mais confortável de tocar. Então tem alguns recursos. Claro que metal a gente tende a não querer mexer muito no volume da guitarra, né? Mas é um recurso bom pra você explorar. É, e é uma forma de usar também, que o pedal tá lá pra você pisar. Você pode, na hora que você vai fazer um solo, ir lá e desligar o noise gate. Uhum. É, eu lembro que o Moisés do Dependendo de quanto Crisium, ganho você usa, vai começar a apitar, né? o Moisés do Crisium, por exemplo, eu lembro que ele só usa o noise gate nas partes que tem Uhum. alguma coisa assim na música, que tem pausa dramática mesmo. Uhum. Ele liga o noise gate nesses momentos no show. E aí no restante do show, como nota toda hora e tal, não sei o que, solo, blá blá blá, não tem interrupção de som, não tem parada brusca, ele usa o noise gate desligado quase que assim, 70% do show, 80% do show desligado. Aí quando chega essas partes ele vai lá e liga. Não sei se ele faz assim hoje, mas eu lembro que o último show do Crisium que eu vi ele fazer isso.
E aí também tem a questão de a qualidade do noise gate que você usa, dependendo, vai poder te oferecer isso sem você precisar, talvez, ficar mexendo. O Sentry eu acho ele extremamente legal nesse sentido, que você consegue usar ele numa posição que ele fica silencioso, mas ele não mata, tipo, o sustain. Então, tipo, eu acho ele um pedal bem inteligente nesse sentido. Eu acho que ele é provavelmente o melhor custo-benefício de um gate do mercado. Eu usei bastante o Decimator também. O Decimator daí ele tem o Decimator normal, que ele é como se fosse o Zul. E ele tem o Decimator G-String, que é como se fosse o Sentry com 4 cabos, né? Então, é outra marca que você vê bastante, tem bastante usado no mercado. O Sentry é melhor. O Decimator você precisa de um ajuste, às vezes, depende de quanto de ganho você usa, muito milimétrico para você conseguir cortar sem. Faz recharge aí. É. Cortar sem matar o som da guitarra, né? Cara, é muito difícil você conseguir afirmar isso com sem você, mas eu não sei o que, você não testou todos do universo. Mas cara, eu realmente do que eu testei assim, pra mim o Sentry não é nem questão de custo-benefício, assim, de tirando o noise gate de hack ou alguma coisa desse Uhum. tipo, que aí você tá falando de uma engenharia diferente de um pedal. Mas assim, em formato pedal, pra mim o Sentry é o melhor. Eu tenho o Zu aqui, o Plus, mas assim, pro meu uso, os dois serviriam igual. Uhum. Mas, tipo, numa situação que você tem mais ganho e tal, como a gente já fez alguns testes assim, o Sentry eu acho que ele corta. Que o grande lance, né, do delay, do delay não, do noise gate, quando você usa bastante ganho, é quando você tem essa. Esse. Ele não corta isso, ele só corta na hora que eu boto a mão aqui. Então, eu não uso tanto noise gate aqui para o Mas tipo de ele som que deixa eu passar faço. só um ruído que ele faz. Cum, zzz, cum, zzz. Exato. Para fazer esse tipo de coisa. Tipo, se eu ficar segurando aqui. Ele não vai Ele cortar não se tá mata. bem configurado, né? É, E tem algumas coisas, dependendo do estilo que você toca, que você vai precisar. Então, tipo, você vai fazer, sei lá, um Gojira. Cara, esse ruído não dá o mesmo impacto de. E às vezes dá até pra você botar mais threshold aqui, né? Tipo, pra deixar bem cortadão. Aqui, cortou muito. aí, Ele é bem rápido, né? Porque assim como um compressor, o gate teria o ataque, né? sim. Então, quanto tempo ele leva. Então, o Sentry, ele tem um ataque bem rápido. Deve dar pra configurar quando você faz o Tone Print também. Mas ele é muito bom. E tem. Se for tocar tipo Slipknot, que tem um monte de pausa, né, cara? Hum, Faz uma diferença enorme se você tá com um bom gate ou não. Tem. Tem um esquema dependendo de como você toca, porque assim, se você usar o esquema de 4 cabos, você tá pegando tudo que vem antes e depois do seu head, vamos dizer, e você tá filtrando bem. Essa fera aí, bicho. Se você não tem um rig que a ligação de 4 cabos seria possível, vamos dizer. Normalmente, um gate depois da sua fonte vai resolver, então aqui vou ligar o Zoom Mini. Então, mas tá passando um pouquinho. Tá passando uns tequinhos, né? Ó. tá fazendo Quase no Então, máximo. Aqui ficou legal, mas ainda tá. Ele tem até uma chavinha que é da velocidade do ataque, mas tá mais agressivo agora. Aqui tá legal. Se tiver aqui. Tá passando um pouquinho ainda. Então você vê que o esquema de 4 cabos ele é mais. Tende a efetivo. funcionar melhor. É mais efetivo. Uma coisa que você pode fazer, que eu já usei numa ocasião,
tava com o Marshall JVM 410H, que ele é um ampli que ele tem um nível de ruído altíssimo. Tava tocando Slipknot cover. Então, eu usei um pedal de boost que tem gate nele, que é o 5150 da MXR. Saúde. E eu usei um decimator no loop. Então eu tava, cara, eu precisava do gate bem percussivo, né? Bem Uhum. rápido. Então foi o jeito que eu achei. Até tem um pedal que o cara do Periphery lançou, que é o Precision Drive. Que ele é um boost e ele tem um gate. Um gate Então, nele. até dá pra. Deixa eu trocar o SD1 aqui. Vou fazer uma mágica da edição. Estamos de volta. Aí eu troquei meu SD1 por um Precision Drive. E até uma coisa que eu ia comentar, justamente como esse pedal é um exemplo disso, uma das coisas que se faz necessário usar gate em geral, não em geral, né, mas assim, uma coisa que quando você utiliza na sua cadeia de sinal, consequentemente você precisa usar gate, é quando você usa um pedal de boost. Até um exemplo que o Jean acho que falou aqui até no episódio passado, que ele foi usar a Boost, porque ele sentia necessidade disso, e aí por isso ele precisou usar Noise Gate. Então, tipo, quando as pessoas me perguntam, puta, mas é para montar uma cadeia, um pedalboard, uma coisa bem simples, só para usar um tube screamer no amplificador e mais nada, eu preciso de mais alguma coisa? Cara, precisa de um gate. Se você vai usar um tube screamer, se você vai usar um pedal empurrando o amp, que vai te dar esse aumento de sinal, ele vai amplificar todo o ruído que tem na sua cadeia e vai trazer um pouquinho mais. Então, quase sempre que você tem um pedal de boost na sua cadeia, um pedal que vai dar mais volume, mais um pouquinho mais de drive assim, no seu sinal, você precisa ter um pedal de noise gate, porque senão você vai conviver com ruído. E Ou aí acontece muito casos de pessoas como, por exemplo, o Andreas Kisser, que não usa boost na cadeia dele, ele usa o amp direto, cabo amp, ele não acaba não precisando de noise gate, porque quando ele fecha o volume da guitarra, não tem barulho, porque o amp não tem barulho. E tem algumas exceções, né, pra regra. O Zakk Wylde não usa noise gate, porém, toda hora ele fica desligando o boost. Então, Não se você vê usa, ele não usa no, no. no board, vai ter Não, mas eu digo, ele não usa no Ozzy, não, no no Pantera ele Ozzy e tá no Black usando. É, Label. isso que eu ia falar. Como o Pantera tem muita pausa, aí ele fala, eu nunca usei pedal de noise Não, gate, ele fala preciso. que quando foi entrar no Pantera ele precisou comprar um pedal de noise gate que ele nem tinha. Então, se Exato. você vê ele tocando com o Ozzy, até tem uns vídeos dele tocando alguns solos recente que saiu. E você vê que ele tá toda hora pisando no pedal, tipo, ligando e desligando o boost, dependendo da hora que tem que ter silêncio. Então, assim, é, o boost, ele é útil, às vezes ele pode ser só uma conveniência pra você não ter que se preocupar, né? Então, você consegue, tipo, largar a guitarra com o volume aberto, tipo, sem necessariamente estragar seu som, né, cara? Uhum. E, e daí, o que eu tava falando aqui de ter um boost com gate. Então, os únicos dois que eu ouvi até hoje são de boost é esse aqui e o MXR 5150 Overdrive, que ele tem um gate também. Então, como tirei sinal do SD1, o gate tava atuando antes. Aí, agora com E boost. aí, só para explicar uma coisa, da forma que o Del Bell tá usando aí, nesse momento, é como se o boost tivesse, você ligando numa cadeia de sinal, ele tá no loop do amplificador. Uhum. Então, até isso é uma coisa que, tipo, se você só tem nessa situação, que você só tem o input do amp para ligar, como alguns amplificadores mais antigos que não tem loop, ou você vai tocar numa casa de show e tem um amplificador lá, sei lá, um frontman pra você tocar, ele não tem loop, se eu não me engano. Então, tipo, o ideal é você usar ele depois do seu drive. Uhum. Mas se você vai usar no loop do amplificador, seu amplificador, você só tem um pedal. Mas pô, não tem um pedal que tem método 4 cabos. Qual é a forma mais efetiva de eu usar? Se Eu o lembro sua que for... foi inclusive você que me falou. Aham. Quando eu fui usar alguma vez, você falou, mano, por que você não usa no loop? Porque ele vai ser mais efetivo do que você usando ele no input, porque ele não vai passar todas as coisas que vem depois. Veja só. É, a gente aprende e compartilha. Então aqui você vai ver que ele fica acendendo também. Eu não sei se. O que eu não sei é se esse aqui é quanto você mistura do gate ou se é o. Mas desliga o do Zu,
Pra não... Na verdade é que tá vindo daqui ainda, né? Então é mais pra mostrar que... E daí... Então ele fica um pouquinho... Vamos botar no máximo aqui. Porque eu acho que esse aqui ele não mata o som. Mas já melhorou Ele bastante. atua bem. Então se você tá com ele no loop e ele não tá sequinho o suficiente, né? Você consegue colocar um gate antes e tem um pouquinho mais de... E daí tem o macetezinho do volume pode ajudar, né? Então... E daí se você voltar um pouquinho o volume... Tá vendo que ele atua bem mais rápido com menos volume? Então isso aqui pode ser um recurso para você explorar. Então isso é um esquema que eu usava bastante para tocar Slipknot. Quer ver? Tô meio tom acima de Slipknot ainda, mas para fazer tipo... Então, com mais volume às vezes sobra um pouquinho. Mas se você quiser ele bem sequinho, dá pra tirar só um pouquinho de volume. Tocaram minha Fala aí. Tocaram minha campainha aqui, eu não sei o que é. Pera aí, rapidão. Vai lá. Várias magias nesse episódio. Era a reclamação do vizinho com... Reclamação do vizinho com ampli de 100 watts no apartamento. Não, Tô falando de Slipknot, né? Quando você tem que ter uma pausa mais agressiva no seu som, você pode usar um gate e você pode voltar o volume da guitarra um pouquinho. Vai tirar um pouco de ganho, mas ao mesmo tempo ele vai ficar mais secão, né? Então... Eu tô com reverb também, né? Acho que... Vamos se ajudar aqui e tirar o reverb, né, cara? Pra tocar Slipknot. Então, Slipknot com reverb... Slipknot Gospel. Enfim, dependendo do estilo vai fazer muita diferença. Aí eu acho que pra... Uma coisa que a gente não falou, que a gente tá falando da fonte de ruído, né? Então se você usa um ampli limpo, você usa pedais de drive, você coloca o seu gate depois dos pedais de drive. Se você usa pouco ganho, você só quer que ele impeça o som de ir para os pedais, então se é algum pedal que quando entra o som da guitarra ele faz barulho, gate em primeiro às vezes é uma opção. E agora eu vou fazer uma última mágica de modificações no board, para mostrar o que você não deve fazer usando o Noise Gate. Estamos de volta. Agora uma ligação que eu ajudei algumas pessoas. Se eu te ajudei com isso, se identifique nos comentários. Eu sei quem vocês são. O que eu vou falar aqui é sobre o que você não fazer com o Noise Gate. Então, se você tiver com som, tá com... Vou colocar aqui o Sentry. Então, se você colocar o seu gate por último, depois do seu delay, o que vai acontecer? Uma Então, merda. isso aqui, eu tô fazendo um som já com o gate aqui, é só pra não ficar aquele ruído chato no seu ouvido aí. Mas então, se eu ligar o delay. Beleza? Se eu ligar o gate depois do delay. O que acontece? Como ele pega ruídos que são mais baixos que o som da sua guitarra, e normalmente o delay ele faz a primeira nota, ele vai matando. Então ele vai tocar uma, duas repetições, dependendo de como você está configurado. Aqui eu tô com um delay bem alto, mas se você colocar bastante gate, quase não vai. Então, se você fez a ligação, principalmente quando você pega a ligação de 4 cabos do seu pedal, e seu pedal de delay não está funcionando, ou você ligou errado na ordem das coisas, porque a gente estava falando que o Sentry ele é bem direto. O Boss é bem direto, né? Input, send, return, output. Mas o Decimator de string ele tem uns nomes estranhos, então ele é super confuso para você ligar em 4 cabos. Meu cachorro tá concordando comigo, como sempre. Uma outra coisa que algumas pessoas faziam no passado
Em amplificadores que não tem loop, o pessoal ligava o delay antes do drive. Antes do input do ampli, né? Mesmo usando um ampli com drive. Isso pode funcionar, daí você tem que colocar o gate antes, se você vai tocar num ampli sem loop. E normalmente isso funciona se você usa o ampli até um certo tanto de saturação. Se você coloca muita saturação, ele fica muito caótico. Então, coisas a se considerar com a ordem dos efeitos. Esqueci de alguma coisa, Zose? Não sei, eu acho que não. Além de Acho que a gente mostrar o tá negócio bem. da extrato que não funcionou porque tava tudo silencioso demais aqui já, né? Ah, eu ia mostrar aqui o... Aqui parece propaganda do Sentry, né? Mas, tipo, você tem esses níveis de esquemático para trabalhar com ele se você ligar ele no computador. Então, você vê que você consegue escolher por banda os cortes que você vai fazer, enfim. É do caralho. Eu gosto um pouco desse pedal. Quando eu É, gosto, eu não. gosto. Eu lembro quando você pegou que a gente até conversou, tem um vídeo do Fluff, que ele Exatamente. tava testando vários pedais de noise gate, e você falou, cara, apareceu esse Sentry aqui, será que vale a pena pegar? Daí eu falei, porra, pelo vídeo do Fluff vale a pena, porque ele parece ser o melhor custo-benefício entre todos, e no fim, né, descobrimos que acaba sendo o melhor, ponto final. É, Puta, eu não vou lembrar o canal, cara. Mas tem um cara que ele fez um vídeo bem científico, assim, de noise gate, assim. Pegando várias funções e tudo, assim, comparando vários. E no final das contas ele fala, cara, nas conclusões, assim, se você me falar pra escolher um, é o Sentry. Então, tipo, eu não lembro se o Zul fica, tipo, em terceiro ou quarto, alguma coisa assim. Mas mesmo o Zul, que nem o que eu tenho aqui, que é método quatro cabos, que teoricamente ele funciona igual o Sentry, eu ainda acho o corte dele um pouco mais abrupto. Então, Hum. quando você tem justamente essa. Você quer deixar esse junto, mesmo se eu deixar ele mais agressivo aqui. Ele não mata ele se. Tem, né? Ele deixa. Se deixar ele mais agressivo. Ele deixa essa sobra Uhum. de grave trabalhar ainda. De Isso foi ressonância da uma. guitarra, né? E às vezes é o que você quer quando você faz um palm mute assim, você quer que venha um som boludão, né? Então. E aí, isso foi uma coisa que com o Zu eu senti que ele mata um pouco antes. Tipo assim, mesmo que você vai tentando trampar assim, ele não tem essa. Não sei se eu poderia dizer inteligência ou sensibilidade do Sentry, que eu acho que o Sentry atua um pouco melhor. Mas assim, a gente tá falando de pedais de. Pô, do mais alto nível de pedal de noise gate que você tem no Uhum. mercado. Sim, Não o é que eu. Zul, ele tem um negócio também, que o Zul Plus ele é quatro cabos, né? O Zul normal, ele tem essa chavinha que é o key, Uhum. e teoricamente, como você usa ele, você precisa mandar um sinal puro da sua guitarra para ele, então você vai precisar colocar alguma coisa no seu board que divide seu sinal. Então, o que faz isso? Existe, sei lá, os afinadores da Boss, né? O TU2, TU3, ele tem uma saída que mesmo quando você muta o pedal, ele continua passando, então você consegue mandar isso para ele. E a Azul faz o Roach, que é um bufferzinho que você triplica o seu sinal da guitarra, então você tem três saídas e você consegue mandar para ele. E No aí. board, calma aí, rapidão. No board que eu tô usando com o Zoom Mini com o sinal limpo da guitarra vindo pro Key. O que ele faz é praticamente a mesma coisa que o esquema de quatro cabos, que ele pega o sinal limpo e subtrai o que não veio junto com ele. Então daí é uma maneira de você deixar ele atuando um pouquinho melhor. Mas ainda assim é uma ligação muito mais complicada que usar quatro cabos, porque você precisa de um pedal a mais, né? Segue lá, foi mal. Não, então, e aí, só complementando, o que eles fizeram nesse daqui é que ele tem o key, que é essa entrada aqui, onde você vem do mesmo jeito com a guitarra, só que ao invés de você precisar de alguma coisa para fazer esse split no seu board para mandar um sinal aqui e depois outros dois pro, pro in, pro out dele, ele tem um key out. Então é a mesma função, só que ele tem a saída desse key. Uhum. Então é isso que eles colocaram, e aí ele tem também mais controles, né? Ele não tem só um botão como
o, o Zoom normal. Mas é basicamente assim, eles adicionaram os controles de hold e release dele, e aí ao invés de você precisar de um pedal para dividir esse sinal antes, você faz como um pedal comum de 4 cabos. Só uma coisa que eu acho ruim é a disposição disso aqui. Uhum. Tipo, dois desse lado. É. Pra ser sincero, eu acho que até a disposição do Sentry e do Boss eu acho estranho, porque, assim, se você pensar num pedalboard, vamos dizer, de 2 andares, você colocando ele por cima do seu pedal de drive, então digamos que eu vou mandar, tipo, tô ligando aqui. Aí eu queria ligar, vamos dizer, o send aqui, o return aqui e o output. Vamos dizer, se eu fosse colocar ele junto no board, mais em cima, sabe? Eu faria o Uhum. contrário, eu faria tipo o input nele, daí um send pra cá, sabe? Ele ficaria um pouco mais próximo, mas tentando achar defeito num produto bom, sabe? Deve ter motivo para terem feito desse jeito e a gente não é inteligente o suficiente para entender. Correto. Principalmente se o da Boss é assim, porque os pedais da Boss são supremos, né? Pois é. Por isso que se chama boss. Obrigado. Foi tanto trabalho ligar esse negócio hoje, não acredito que eu ia passar Estamos sem usar, tocando. né? Mas enfim, cara, de novo, a gente não tá falando que isso aqui é uma bosta. Isso aqui é maravilhoso, esse pedal. A gente tava usando em estúdio há pouco tempo, justamente porque, tipo, eu tenho esse aqui no meu pedalboard, e aí ao invés de eu deixar meu pedalboard lá, eu deixei, porque a gente ficou gravando guitarra por um bom tempo, eu deixei um Maxon e esse pedal aqui lá, e aí ficou no estúdio. Mas esse pedal também é maravilhoso. Eu acho esse daqui e o Sentry pra mim são os melhores noise gates do mercado, do que eu testei até hoje, né? Uhum. Testei, enfim, Esse bastante Boss é coisa. interessante que ele mostra, ele tem umas luzinhas pra mostrar a redução. É, Esse é o novo, né? é o É. NS1X. Então, esse daí eu não testei. Dizem que ele melhorou bastante coisa da forma de atuação dele em comparação ao antigo. Mas, porra, pensa, o NS1, cara, eu acho que deve ter sido o noise gate mais usado Mais usado, é. e, tipo, um E monte de banda moderna e com um monte de coisa e o pedal é, sei lá, dos anos 80, cara. tem uma entrevista do Jim Root que ele fala que ele tem um NS1 antigo, porque ele sentiu uma diferença, porque antigamente você podia usar, acho que é. Esqueci que tipo de metal, acho que é mercúrio na solda, alguma coisa assim. Hum. E que a solda era diferente e afetava o som de uma maneira diferente. Então fala que os Boss antigo NS1 ele funciona melhor do que os mais novos quando entrou uma lei ambiental que impediu que você pudesse fazer isso. Não testei, não consigo atestar, mas se o Jim Root falou, eu vou acreditar, porque é meu ídolo, né? Então, E ele é esse bem pedal, guitar nerd, né? ele é bem guitar nerd. É, esse pedal, o da Boss, ele tem 3 modos. Ele tem Gate, Reduction e Mute. Então o Mute é, cara, pisou ele para o som completamente. O Reduction é, vamos dizer, um noise gate normal para um rig que não é high gain. E o Gate é a função mais agressiva dele, para você tocar metal e conseguir fazer os cortes. Você falou, Quem sabe a gente faz um teste com ele depois. você falou metal. Esses dias me chamaram pra fazer uma gig com Massacration, mas eu não pude. Eu É. toquei uma vez com o Bruno Suter, que é o Detonator. E a gente tocou uns Iron Maiden e tal, tocou uma música dele. Ele canta pra caralho, sabe? Ele é Cara, muito bom, muito bom. é doido. Bom, falamos de um monte de coisa além de Noise Gate, eu acho que é isso, estamos chegando a 1h30 aqui. Como sempre, a gente acha que não vai dar em nada, e no fim dá 1h30. Com o Jean deu 2 horas de episódio. E aí eu sempre, toda vez que a gente chega aqui, eu esqueci de falar o quê? Que a gente falou no último episódio no começo, né? Se inscreve, motherfucker. Curte, compartilha. E como diz o Jean, sem crocodilagem. Sem crocodilagem, puta que pariu. Passar com o carro em cima. É isso? É isso. Este foi Zózia Silveira, Felipe Delbel aqui. Obrigado quem ficou até o fim e até a próxima. É nóis. É nóis. Que pariu.